Então vamos lá? Apocalipse 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, todos os anciãos dos 4 seres viventes, e eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em pé no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem o calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Promessa maravilhosa. Então, nós continuamos hoje no capítulo 7 do livro do Apocalipse, em um capítulo muito controverso, muito debatido teologicamente, de muita confusão, né? Vai ser explicado. Então, como eu disse na última semana que nós nos reunimos, esse é o capítulo da pausa, é o interlúdio que eles chamam, né? O interlúdio é uma pausa. Ele está descrevendo, vamos recapitular o que estava acontecendo. Ele estava escrevendo ou descrevendo as ações que aconteciam depois que o Cordeiro abriu os selos, os 7 selos. E aí, acaba o capítulo 6 com o quê? Com o julgamento do Cordeiro. E aí as pessoas lá gritando para as montanhas: caiam sobre nós, porque chegou o dia da ira do Cordeiro. E acaba com uma pergunta. Qual que é a pergunta? Quem pode suportar a ira do Cordeiro? Então, a gente vê toda essa ação, mas ele não responde a pergunta. Aí começa o capítulo 7, que é essa pausa, que é esse interlúdio, que é essa... Vamos agora dar um foco. Ele muda a câmera. E agora ele mostra o que está acontecendo com os santos, com a igreja. Porque no meio de tudo isso aqui, a pergunta que pode ficar na cabeça das pessoas: tá, mas e a igreja? Como que está no meio de tudo isso aí? E aí é isso que ele vai explicar. A gente vai ter outros interlúdios lá na frente, quando a gente vê, por exemplo, do capítulo 10 ao 13, que vai falar de Satanás caindo, das 2 testemunhas, vai falar da besta que sai do mar, que são os capítulos mais complexos do livro do Apocalipse.
que é o negócio das bestas com 7 chifres, com 7 cabeças e 10 chifres, e aquele negócio todo. Tá, como que eu interpreto isso? A gente vai chegar lá. Mas são pausas, são interlúdios que João está fazendo no meio do quê? Da mensagem das pragas. Por quê? Ele vai ter outro interlúdio. Lembra que é um padrão, ele sempre segue o mesmo padrão. Tem os 7 selos, 7 trombetas e os 7 taças, né? E aí você tem esses períodos de intervalo. É sempre no final você vai ver o que? Esse período de intervalo. Aí, que é o que a gente vai ver agora, depois nas trombetas, quando chegar nas trombetas. Vocês vão ver que tem uma pausa ali. Aí você fala, nossa, é igualzinho os 7 selos, o padrão é o mesmo. Essa é a minha intenção, mostrar que o padrão é o mesmo. E aí você começa a ver que o Apocalipse não é esse mistério, essa doideira que fazem do Apocalipse. É uma questão de estudar, de sentar, estudar e olhar com calma. E alguém que te guie pelo processo todo para explicar aquilo que você não souber entender. Mas aí você, nossa, por que aí, no final, quando eu tinha acabado tudo isso aqui, você vai falar assim, nossa, mas por que tem toda essa briga no Apocalipse tão claro, tão fácil de entender? Aí a gente fica meio... É tão simples, mas é complexo, mas tem como compreender, com estudo, com dedicação, tem como, não é nada impossível de entender. Então, esse é o nosso capítulo da pausa. E aí, então, como eu disse, ele termina o capítulo 6, perguntando quem pode suportar. E a resposta para isso é o capítulo 7. Quem pode suportar a ira do Cordeiro? Que é a pergunta do 6, a resposta no 7. Quem pode suportar? Os santos. Aqueles que são de Deus. Aqueles que são selados na testa. É isso que o capítulo 7 vai demonstrar. Quem que pode passar pela grande tribulação? Quem que pode passar por essas pragas e tudo isso que está acontecendo? Os que são de Deus, só eles vão suportar, porque Deus os guarda. Amém. Então é eles que passam por isso. A pergunta é importante vocês entenderem essa relação dos capítulos que vão passando um capítulo, qual que é a relação entre eles? Essa é a relação do 6 com o 7, acaba com uma pergunta. Ou por exemplo, no capítulo 6 ainda, quando os mártires eles fazem aquela pergunta, ó soberano santo e verdadeiro, quanto mais o Senhor vai esperar para julgar aqueles que nos mataram, que nos perseguiram, para vingar o nosso sangue? E aí, esperem um pouco mais até que se complete o número dos seus conservos. E depois vem o julgamento de Deus sobre as nações. Então, tem uma pergunta e uma resposta. Aqui tem uma pergunta e uma resposta. Esse é o padrão que a gente precisa começar a entender. Então, aí a gente começa no versículo 1, agora entrar mesmo no capítulo 7. Você viu que hoje eu fui bem direto no ponto. Dei uma recapituladinha e fui direto no ponto. Fala, Damares. Quando eu li esse capítulo, o versículo 1, eu entendi que a terra não é redonda, é quadrada. Bom, eu nunca pensei, né, nessa questão da terra quadrada, mas eu sempre tive na cabeça, e é o que basicamente está colocado aqui, é como os pontos cardeais, sabe? O norte, sul, leste, oeste, então para mim é um redondo com norte, sul, leste, oeste, quando eu li isso aqui antigamente, né? Mas então vamos lá, depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar, ou em qualquer árvore. Eu acho que isso aí é figurativo. Não, eu acho que essa parte aqui já aconteceu, porque agora os ventos estão batendo em tudo quanto é lado. Em árvore, em mar, em terra, todo canto. Então isso aí já foi parar. Então a gente precisa entender aqui o seguinte, entender os símbolos, porque tem dois símbolos que a gente precisa entender. Depois disso vi 4 anjos. Aí, se você gosta de riscar sua Bíblia, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Então, 4 anjos, 4 cantos, 4 ventos.
Quando eu expliquei sobre os seres viventes, quantos seres viventes nós temos? 4 seres viventes. Nós temos, o que representavam esses 4 seres viventes? Nós tínhamos, quais são, qual era a representação, descrição dos seres viventes que nós tínhamos? Quando eles descreveram os seres viventes. Tinha um leão, uma águia, um boi e um com o rosto de homem. Então a gente, lembra quando eu expliquei isso? Qual que é a representação do número 4? Completude, plenitude, aquilo que é completo. É um dos números que representa, porque tem vários que representam completude. Então, ele está querendo representar todo o quê? Todos os animais selvagens, domésticos, os pássaros e o ser humano, basicamente toda a criação de Deus, né? Então, os 4 seres representam isto, a completude que todos os seres, toda a criação adora ao Senhor. Então, eles estão ali, eles representam isso. Então, o número 4, mais uma vez, é um número de completude. Quando nós falamos, tem nos 4, até hoje nós usamos essa expressão, os 4 cantos da terra. Nós não acreditamos que a Terra é quadrada ou achatada ou nada disso. Nós usamos isso porque nós assumimos a posição norte, sul, leste, oeste, todos os cantos da Terra. Não porque ela é quadrada, mas porque ela é o quê? Cada ponto cardeal da Terra, né? Então essa é a nossa o olhar. Então quando ele fala 4 aqui, ele está querendo dizer o quê? Toda a Terra. Toda a terra. É isso que ele está nos dizendo. Então, esses 4 cantos significam isso, toda a terra. Aí, eu vi 4 anjos, então, nos 4 cantos da terra, e eles estavam retendo os 4 ventos. O que esses 4... Só com uma simples leitura desse texto, o que esses 4 ventos vão fazer com a terra? Eles vão destruir a terra. Agora, você precisa lembrar de uma coisa, é um defeito nosso, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê aquele capítulo e simplesmente a gente esquece o que vem antes. A gente não conecta as coisas, a gente lê e a gente esquece. O capítulo 6 é o capítulo 6, o capítulo 7 é outro capítulo. A gente não pensa neles como conectados, é uma coisa que está toda conectada, todo livro está conectado com uma mensagem só, todo conectado. Então a gente não pode esquecer o que veio antes. Todos os outros capítulos anteriores, a gente tem que ter em mente para poder interpretar o que está sendo dito no capítulo que nós estamos lendo, no caso 7. Então, no capítulo 6, quem iria trazer destruição? No comecinho do capítulo 6, quem vai trazer destruição? A quem é dado poder, autoridade para causar o quê? Lembra da sequência? Trazer o que vem conquista, que vai trazer guerra, que vai trazer fome, que vai trazer morte. 4. Lembram disso? Eles vão trazer o quê? Destruição sobre a terra. Quem são eles? Os 4 cavaleiros. Então, se aqui está tudo conectado, ele está falando, olha, eu vi, depois disso que eu vi isso aqui. Então tem 4, essa é a imagem. Tem 4 anjos segurando quem? Os 4 cavaleiros. Os 4 seres celestiais que vão trazer o quê? Destruição sobre a terra. Sobre a terra. Eles ganharam autoridade da parte de Deus. Isso não significa que eles obedece a Deus no sentido, todo ser obedece a Deus, Deus é soberano. Todo mundo obedece a Deus, querendo a gente ou não. Então, mas não, por exemplo, Satanás, ele não é de Deus, ele não é no sentido como nós somos de Deus, filhos de Deus, né? Ele é uma criatura de Deus como qualquer um é. Eles são então espíritos demoníacos, como eu já tinha argumentado no capítulo 6, né? Demônios que vêm para o quê? Para fazer aquilo que Deus quis no final, que é julgar. Então, esses 4 ventos são o quê? Os 4
cavaleiros. São os 4 cavaleiros. Porque essas são as figuras do capítulo 6. Lembra, gente, a gente precisa andar conectado. É por isso que muita gente erra. Agora, eu venho aqui. O que são os 4 ventos, os 4 cavaleiros, os 4 anjos? E aí, eu desconecto isso aqui do resto. Eu posso falar o quê? Qualquer coisa, inventar qualquer coisa, e qualquer coisa é válida. Por quê? Porque não tem nada conectado, não está baseado no onde? Não está fundamentado na palavra e não está fundamentado no contexto histórico do texto. Então, vai virar um pretexto para o que eu quiser falar. E é aí que muita gente erra. Então, primeiro, os 4 anjos que a gente vê aqui, eles são anjos de Deus que fazem aquilo que Deus quer. Eles são anjos de Deus. E Deus está ordenando, segura os 4 ventos. Os 4 ventos são outros anjos, mas são anjos caídos. E eles têm que segurar eles. Por que eles têm que segurar eles? Porque eles são anjos rebeliados, anjos rebeldes. Eles têm que segurar por quê? Porque senão eles vêm causar causa de destruição. Porque é isso que Satanás quer. Porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele fala em João 10:10. Então, os anjos aí está fácil de identificar. Anjos de Deus que estão cumprindo as ordens de Deus. Os 4 cantos representam toda a terra. Os 4 ventos são os 4 o quê? Cavaleiros que ele acabou de descrever ali anteriormente, porque eles vão trazer a destruição, e é exatamente isso aqui que esses anjos estão esperando para trazer. Eles ganharam a autoridade, agora eles estão nos cavalos. Já viu o filme de batalha medieval? Os caras estão em cima dos cavalos, estão esperando o quê? O general falar? Vai. Então é esse momento que eles estão ali esperando, vai, para poder causar a destruição que eles querem causar. É isso que eles estão fazendo. Então, se você ler, aliás, pula comigo rapidinho, vira a página aí, e lê comigo, gente, o capítulo 9, versículo 14 e 15. Aliás, vamos ler do 13. Capítulo 9, versículo 13. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. E ele disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês, ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. De quem que ele está falando aqui? Vocês estão vendo? E o que está acontecendo no capítulo 9? O capítulo 9, se você olhar a partir do versículo 6 do capítulo 8, começam então o quê? As trombetas. Aí ele toca o quê? Qual que é o versículo 13? Qual trombeta que ele está tocando? A 6ª trombeta. O que aconteceu aqui no capítulo 6, quando ele tocou a 6ª trombeta? Aconteceu o julgamento de Deus, as perguntas, quem pode suportar, e começa o capítulo 7. É exatamente o mesmo padrão. É aqui no capítulo 9, a 6ª trombeta, acabou os 7 selos, agora 7 trombetas. No final da 7ª trombeta, da 6ª trombeta aqui, está acontecendo a mesma coisa. Tem 4 anjos que estão amarrados. Agora, os outros anjos, no capítulo 7, tem anjos segurando eles. Ele usa outra metáfora para explicar a mesma coisa. Vocês conseguem ver esse padrão? Fica claro isso? Para mostrar que são os mesmos eventos, descritos de maneiras diferentes. E no capítulo 10 ao 13, por exemplo, que a gente vai ver, com muito mais detalhes com relação a Satanás. Por exemplo, a ênfase ali é Satanás. Então, aqui tem 4 anjos que vão matar. O que eles vão? Então, quem são os 4 ventos que estão presos? Ali são, literalmente, explica lá, são 4 anjos que estão amarrados. Aqui no capítulo 7, são 4 anjos que estão sendo segurados, ventos que estão sendo segurados pelos anjos. Mas o próprio livro do Apocalipse vai interpretar quem são. Então, o vento é isso, o vento está escrito ali. Não tem como, gente, fugir disso. Aí, abre comigo rapidinho, Ezequiel capítulo 9. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 9.
Só quero mostrar uma coisa bem rapidinho, porque essa passagem aqui provavelmente é uma alusão, ou essa na verdade aquilo que os eruditos, que os estudiosos vão dizer, que é uma alusão a Ezequiel capítulo 9. Por que Ezequiel capítulo 9? Porque se você ler Ezequiel capítulo 9, a partir do versículo 3, diz assim: e a glória de Deus, do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, e que tinha o estojo de escrever a cintura. E ele disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Então, pausa. O que Deus está no templo dele, ele sai do Santo dos Santos e ele vai ao anjo e fala: vai e marca na testa. Esse anjo, ele tem uma pochete, porque isso aqui, um estojo na cintura é uma pochete. Eu não sei como você vê isso, mas isso aqui para mim é uma pochete. O anjo usando pochete. Então o anjo com a pochete vai lá, Deus fala para ele: vai e marca na testa o quê? Aqueles que suspiram, aqueles que gemem, ou seja, aqueles que têm agonia por causa da injustiça que está em Jerusalém. Marca eles. Por quê? Porque se você ler aqui o resto do capítulo, você vai ver que Deus ele vai mandar outros anjos para destruir e matar. Então, é o mesmo contexto do que está acontecendo aqui. É o mesmo contexto do que está acontecendo. Então, os 4 anjos, os 4 ventos são os próprios cavaleiros. Zacarias, Jeremias vão usar essas expressões. Então, gente, vento, aliás, a palavra vento, ruá, em hebraico no Antigo Testamento, ela também pode ser traduzida como espírito, ou espíritos, no Antigo Testamento. Então, vento, no Antigo Testamento, ruá é espírito, então pode ser traduzido. Tanto é que a palavra para o espírito no Antigo Testamento, que quem traduz como espírito de Deus, é o ruá. Então é sempre ruá, em hebraico. E aí isso aqui vai então explicar agora em que sentido os santos serão protegidos das pragas da grande tribulação. Esse selar agora ele vai nos explicar isso. E também vai nos mostrar que os ventos do capítulo 7, 1 a 8 são os mesmos do capítulo 6, como eu já tinha dito. Aí a pergunta que vem no versículo 3 para a gente, porque então a gente lidou com quem são essas figuras, como entender essas figuras. Aí vem a próxima da mensagem, que é: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, eles vão destruir a terra, o mar e vão destruir isso. Então eles estão, aí vem o grande anjo e grita para eles, fala: vocês não saem do lugar enquanto aí então não é apenas um anjo que está selando, são muitos anjos, porque ele fala nós, ele fala, é plural aqui, até que nós selemos as testas dos servos de Deus. Aí vai acontecer então esse selar de Deus. Aí a pergunta que fica aliás, vocês já fizeram essa pergunta para mim na última semana que a gente teve: é uma marca física, real, ou é uma marca espiritual? Que tipo de marca é essa? Quem está fazendo o selo? Quem está selando? Os anjos. A gente vê anjo? Não. Já é uma chave. Mas ele está com a pochete. Mas ele está com a pochete. O anjo com a pochete. Alguém viu. Então, no reino espiritual já é uma chave para a gente poder entender. Isso aqui é uma marca espiritual, porque é um anjo que está marcando. Não sou eu que estou vindo com um ferrão de marcar a cavalo e colocando na sua testa. Ou o chip. Não é. E aí você começa a entender uma coisa que você vai ler lá na frente, que é uma batalha aí. A questão do quê? De Satanás querer marcar os seus.
E eles serão a marca da besta. Antes de falar de qualquer marca da besta, Deus está falando que está marcando os seus. E aí você vai ver que esse negócio de marca já vem do Antigo Testamento, não é do Novo Testamento. Vem lá do Deuteronômio. Então daqui a pouco, quando a gente chegar no negócio da marca aí, a gente vai pensar um pouquinho mais nisso. Mas primeiro, pensa, tem uma marca de Deus. A primeira marca é de Deus, não é Satanás que inventa isso. Deus está marcando. E a gente já viu isso lá atrás, quando ele fala das 7 igrejas. Ele fala que o nome do meu pai, o meu nome, o nome da cidade do meu pai estão escritos neles. Serão escritos neles. Então, eles estão falando aqui de uma marca, esse é o vencedor, né, da Nova Jerusalém. Aqui está falando de uma marca que Deus que vai guardar os seus servos, que vai fazer distinção. As pessoas não vão saber, não vão ver essa marca. Elas vão saber como? No sentido de, nós somos crentes mesmo. Então, é isso aí. Então, a gente vai morrer pela nossa fé, vai ser perseguido. A gente é tratado diferente por causa da nossa fé. Então, nesse sentido, sim, é possível ver. Mas essa marca aqui, um ser espiritual, você não está vendo um anjo. A menos que Deus permita que você veja um. Por que eles são selados? É outra pergunta. Então, para que Deus vai selar eles? Aí, nós temos possíveis respostas. O porquê Deus vai selar eles, ou para que Deus vai selar eles. Para os proteger de perigos físicos, é a opção A. A opção B é para os proteger de perigos demoníacos. A opção C é para os proteger de negarem a sua fé. Contudo, se a gente pensar um pouquinho nisso aqui, bom, se a marca é espiritual, logo a gente pensa no quê? Deus vai nos guardar espiritualmente. Então, isso aqui é uma coisa que a gente já tem. Deus vai nos guardar espiritualmente. Por exemplo, os nossos irmãos que estão padecendo agora, morrendo por causa da fé, eles estão sendo guardados de morrer? Não. Alguns sim, não todos. Alguns sim. Mas aqueles que, como diz a Bíblia, aqueles que têm que ir em cativeiro irá, aquele que vai ser morto a espada será. Ponto. E Deus é soberanamente tudo isso. Deus, pela razão dele, ele não livrou-os. Então, ele não livrou da morte. Por quê? Primeiro, porque a morte não pode fazer nada conosco. A gente já venceu, a gente já está com ele. Nós já passamos da morte para a vida. Em primeiro lugar, então Deus não está muito preocupado com a nossa morte. Aliás, a palavra de Deus diz que ele tem prazer na morte dos seus santos. Bom, então a marca que vai nos proteger espiritualmente de o quê? De nos guardar a nossa fé. Às vezes as pessoas falam, mas eu nunca conseguiria passar e não negar a minha fé. Você nunca conseguiria mesmo, eu nunca conseguiria mesmo. Mas o Espírito Santo que habita em nós é que nos dá força. Aliás, ele nos dá força para tudo. Como a gente orou aqui hoje, a gente nem sai da cama se o Espírito Santo não tirar a gente de lá. É ele que dá graça, ele que dá força, ele que dá sabedoria, dá inteligência, abre portas. É ele. Tudo. A gente se engana se a gente pensa na nossa vida existe alguma coisa que não é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Então, nesse sentido, há uma marca de proteção da fé espiritual. Mas existe também um sentido de que eles serão protegidos fisicamente, porque as pragas não são para eles. O julgamento não são para eles. Eles são guardados disso, de uma maneira física. Nesse sentido, então, é uma maneira física de proteção. Contudo, eles não vão ser protegidos da ira de Satanás e dos servos dele. Eles vão ser perseguidos, vão ser mortos. Está muito claro isso no texto. Então, eles são protegidos, não são fisicamente. Eles são guardados do julgamento de Deus, mas eles vão acabar sendo martirizados. E também são guardados dos perigos demoníacos, que demônios só agem na nossa vida com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. E se lembrem-se daquilo. Muito maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então a gente não tem medo de demônio. A gente ora, a gente se reveste, a gente busca Deus como a gente tem feito, mas debaixo da coleira de Deus eles só se mexem se Deus permitir. Então nós somos livres de tudo isso, guardados de tudo isso. Então essa proteção não é física e sim espiritual, nesse sentido de guardar a fé, e se tiver que vai ser morto, vai ser morto. Mas dos julgamentos os julgamentos não foram feitos para a igreja. Os julgamentos não foram feitos para a igreja. Então,
Como que eu sei disso? Por quê? Porque eu tenho que insistir nisso. Porque tem aquela teologia ruim, que é a teologia do arrebatamento. Que a igreja vai ser arrebatada antes do final. E eu não canso de dizer isso. Que a teologia desse arrebatamento, ela nasce com o quê? Com essa teologia moderna, com essa prosperidade, com esse triunfalismo que a gente quer, que se é pregado em tantas igrejas aqui, vem que todos os seus problemas vão ser resolvidos. O cristianismo do século XXI não quer passar por tribulação, não quer passar por angústia, não quer passar por sofrimento. Jesus, Deus para eles é o quê? É aquele que resolve todos os meus problemas. Se Deus não resolve todos os meus problemas, eu não tenho por que estar na igreja. Então muitos deixam a igreja quando passam por sofrimentos, por causa desse ensino horrível de que a igreja não passa pela tribulação, de que a igreja não pode. Não, você é cabeça, não é cauda, você é isso. Se lembra de uma coisa: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, porque ninguém é maior do que o seu Senhor. Eles perseguiram o nosso Senhor, eles mataram o Senhor Jesus. Então, que tipo de privilégio a gente quer ter? A Bíblia é muito clara. Eu não sei como uma pessoa consegue andar. Eu sei, na verdade é falta de conhecimento, falta de buscar, falta de querer entender, porque eles dão aquilo que as pessoas querem ouvir. Só tem pregadores que pregam essas coisas porque tem gente que quer ouvir essas coisas. E eles sempre vão se achar uns aos outros. Gente que só quer prosperidade, não quer nada de Jesus, só quer prosperidade. Agora, lembre-se que o chamado também aqui desses santos é vencer. E vencer como quem? Vencer como o Cordeiro venceu. E como que o Cordeiro venceu? Foi com triunfalismo? Foi com pombo? Foi com glória? Foi com a sua morte. Ele venceu debaixo da obediência. Então esse é o chamado para nós. Nós somos chamados para vencer como o Cordeiro venceu. Como? Em obediência. Mesmo que isso custe a nossa vida. Esse é o nosso chamado. É por isso que nós somos chamados para seguir o Cordeiro. Seguir o Cordeiro é sempre nesse sentido no livro do Apocalipse. Sempre nesse sentido. Lembra de quando João ouve falar do leão da tribo de Judá, aquele que venceu? E aí ele ouve, aí ele vira, ele olha, e é quem? Um cordeiro, como que se tivesse estado morto, degolado. Esse é o nosso chamado. Por isso que a gente é chamado de cordeiro, de ovelha, a ovelha de Jesus. O que uma ovelha faz? Nada. Exatamente. Então, chamado para vencer como ele. Então, por um lado, eles são protegidos dos sofrimentos físicos do mundo, que o mundo está experimentando, mas por um outro lado, eles sofrem com a perseguição do próprio mundo. Deixa eu voltar isso aqui. Tá. Agora a pergunta de $1 milhão. Quem são os 144 mil? Porque agora a gente continua aí. Então, gente, presta atenção nas palavras que João escreve. Porque as palavras não são aleatórias aí. Versículo 4, então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. O que representa o número 12? As tribos ou os apóstolos no Novo Testamento. Por que Jesus escolhe 12 apóstolos? Já pensaram nisso? Porque nós temos 12 tribos no Antigo Testamento, certo? E Jesus não é aleatoriamente que ele escolhe 12 apóstolos. Ele está renovando o Israel. Ele está mostrando agora quem é o verdadeiro Israel. Aqueles são a representação de Israel. A igreja de Deus no Antigo Testamento. E aí agora Jesus está mostrando, existe um outro que é na verdade o verdadeiro Israel, que veio sempre, desde Deus sempre teve. Sempre teve, a igreja vem desde o Antigo Testamento, sempre teve os seus. E aí, ele escolhe 12 para mostrar o quê? Ele está prefigurando um novo Israel, que é a igreja. É por isso que ele escolhe 12. Então, 12 é um número completo. Mais uma vez, é outro número que representa a completude. Então, 12 vezes 12, 144, vezes 1000, 144 mil. Então, como tudo que a gente tem visto aqui com relação ao número, tem algum significado? Tem um significado aqui.
Todos os números são simbólicos no Apocalipse? Não. Mas uma grande maioria deles é. Um desses é esse. Por exemplo, a gente vai achar de novo 144 quando a gente falar do templo. Então esse número aqui não é por acaso que ele está aqui. As medidas do templo, por exemplo, são medidas desproporcionais. Já vi várias pessoas tentando explicar isso, falando que não, é o número exato de pessoas que podem entrar lá e morar lá, o tamanho da cidade. Eu falo assim, gente. Mas enfim, 144, então, 1000 é um número completo, mas é um número gigantesco, de completude, de um tamanho significativo, muito grande. É isso que ele está representando. Então, esse número é um número simbólico. Ah, Rodrigo, mas ele está falando das 12 tribos de Israel, e eu vi aquele cara lá falando que isso aí eram as 12 tribos de Israel que vão se converter no final, no período da grande tribulação. 12 mil de cada tribo. Você tem alguns problemas para responder, ou algumas objeções bem graves para responder. Me fala aí, qual que é a sua tribo? Se você é israelita, qual que é a sua tribo? Eles nem sabem, porque isso já se perdeu por muito tempo. Ninguém mais sabe que tribo é. Tá, quais são as tribos que nós ainda temos? Então tem outras objeções, tem várias coisas aí que você cai num problema gigantesco para responder, para poder. Então é um número, e é um número, como eu já falei em Apocalipse, que representa algo, representa o número 4, né, que já representa o todo, o número 12, esse é um número que representa também um todo, uma coisa que é completa. Mas como que a gente pode provar isso? Perceba no próprio texto, como que eu posso provar isso? Que isso é um número que representa um todo. Versículo 4. Assim como João ouviu falar do leão, e aí ele se virou e viu outra coisa, ele viu o cordeiro. Versículo 4. O que João ouviu? Ele ouviu o número deles. Eu ouvi o número deles. 144 mil de cada tribo de Israel. Ele ouviu. Pula para o versículo 9. O que o versículo 9 diz? Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Tem quantos aí? Tem 144 mil aí? Ele ouviu. E ele olhou. Depois disso ele virou e viu. Então não é 144. Então você vê que o número é representativo. Tá, mas no Rodrigo não me convenceu. 144 mil das tribos de Israel. A gente tem alguns problemas. Para responder aí, se a gente pega isso literalmente. Porque tem outras listas das 12 tribos. Se você abrir lá em Gênesis 35, Números capítulo 1, Deuteronômio 36, Juízes 5, você vai ter outras listas de nomes. E alguns problemas a gente tem aqui. Primeiro, nessa lista aqui, quem é o primeiro nome aí? Judá. Judá, ele era o filho mais velho? Ele era o primogênito? Não era o primogênito. Então a gente tem algumas coisas aqui, primogênito, ele não é o primogênito de Jacó. Esse é o primeiro detalhe que a gente começa a ver nessa lista. Segundo detalhe, a tribo de Dan não está aqui. E ela é a primeira tribo que recebe herança no Antigo Testamento. Ela não está aqui. Então, aí alguns vão falar, não, é porque dessa tribo vem o anticristo. Ou porque ela sempre foi envolvida em idolatria. E na verdade, é verdade, né? A do anticristo, a Bíblia, isso é uma possível referência quando Jacó vai abençoar os seus filhos lá no final de Gênesis. Aí ele fala que de Dan vem a serpente que pica o cavaleiro. Aí eles falam que a serpente é Satanás, então de Satanás vem o anticristo. É isso, essa interpretação que eles dizem, tá? Quem adota essa interpretação. Então a tribo de Dan está aí. Aí eles vão falar, não, é porque vem o anticristo ainda, então não está aí. Terceiro lugar, Levi não tinha terra em Israel. Lembra que os levitas não tinham terra em Israel? Eles eram sustentados dos outros povos, então eles não eram nem contados, eles não herdavam herança em Israel.
Quarto, José tinha 2 filhos. Lembra de José? Tem 2 filhos. E aí Jacó adota os seus filhos, basicamente. E José, o nome dele é retirado. E fica sempre o nome de quem? De Manassés e Efraim nas listas. E José é retirado. Para dar, então, os 12. Aqui, contudo, a gente tem José e Manassés. Efraim não está aí. Por que eles mudam isso? Então tem algumas coisas nessa lista que é diferente das listas e a gente precisa... é o Israel mesmo? Como que é isso? Por que esses nomes aqui foram dados? Agora, outra coisa que a gente precisa ter em mente. Para você, porque existe assim, a pergunta que eu estou aqui na cabeça, que eu preciso colocar aqui para vocês antes algumas pessoas interpretam assim, do versículo 4 ao 8, está falando das tribos de Israel. Mas no versículo 9 em diante, está falando de todo o povo de Deus. Então, para essas pessoas, são dois grupos distintos aqui. E aí, eu apresentei isso para vocês, para mostrar que são o número de completude, etc, e que as tribos, essas disparidades com os nomes das tribos, para começar a mostrar para vocês, ou causar pelo menos curiosidade, em ver que, olha... Será mesmo que são literalmente as 12 tribos de Israel? E aí, eu já meio que mostrei, na questão do ouvir, de ver, são coisas diferentes, mas outras coisas que a gente precisa prestar atenção. O Novo Testamento não faz distinção entre Israel e a igreja. A gente acabou de fazer um estudo no livro de Romanos. Paulo, em algum lugar, ele faz distinção entre Israel e a igreja? Quem que são os verdadeiros israelitas? Aqueles que seguem o Senhor, aqueles que são quem? O verdadeiro Israel, os eleitos de Deus. Israelita não é aquele que nasce de Abraão, não são os descendentes físicos. É todo o argumento lá que ele vai dar em Romanos. Então quem são? É a igreja. Então todo o Novo Testamento, e eu coloquei uma infinidade aí de alguns textos para dar exemplo para vocês, lá em Atos 8, 10 a 12, Gálatas. O que é o livro de Gálatas? Não é o apóstolo Paulo afirmando que não tem essa diferença mais. A igreja são gentios e judeus, não tem distinção. Israelita é aquele que por fé é filho de Abraão. Filipenses, Romanos, 1 Pedro na sua primeira carta, ele vai aplicar um monte de adjetivos que é aplicado para Israel, para a igreja. Então, no Novo Testamento não existe distinção entre a igreja e Israel. Toda hora o Novo Testamento vai aplicar, os autores do Novo Testamento vão aplicar coisas do Antigo Testamento do Antigo Testamento na igreja no Novo Testamento. E outra coisa, aí ele começa falando assim, foram selados, eles foram os servos de Deus. Como a gente está lendo as 7 cartas, a gente estava lendo as 7 cartas, quem são os servos de Deus? E como que era aplicado a eles? As coisas de Israel do Antigo Testamento. Eles aplicavam as coisas de Israel, a nomenclatura usada no templo, para Israel, para quem? Para cristãos na Ásia, que são gentios. Aos candelabros de ouro, que é o candelabro que ficava na menorá, que ficava lá para iluminar o templo, é um símbolo judeu. Ele aplica para quem? Aqui, que ele começa nos primeiros capítulos falando dos candelabros de ouro, que ele anda nos meios dos candelabros. A igreja é o candelabro. Então, do que ele está falando aqui? Aí a gente vê, não existe essa distinção entre Israel e a igreja. No Novo Testamento a gente não acha isso. Então a gente não pode fazer essa distinção. Em nenhum outro lugar em Apocalipse, se você leu o Apocalipse com atenção, você viu isso já. Que toda hora ele está aplicando esses símbolos de Israel para a igreja. Em nenhum outro lugar ele fala os servos de Deus e separa os servos, e serão selados os servos de Deus. E ele não separa os servos de Deus em Apocalipse, toda hora são quem? São os servos de Deus, que é a igreja. Então eu não posso fazer essa distinção aqui. Não tem como. Israel, então, é a igreja no Antigo Testamento. E lembre-se de uma coisa, a promessa de Abraão era o quê?
Através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Essa é a promessa, nunca foi Israel a promessa, para eles só. Só aquele povo, né? Então, os 144 mil, ele representa todo o povo de Deus, que é o que está dizendo no versículo 9. Depois vi gente de toda tribo, língua e nação, certo? Aí, se você for para o capítulo 14, versículo 1, pula aí comigo rapidinho para o versículo 14, 1. Versículo 1: Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Aí ele vai para o versículo 3, né, no versículo 3 fala: ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados de toda a terra. Aí a gente encontra essa linguagem de Apocalipse, quando Jesus, no capítulo 5, versículo 9, quando Jesus ele é exaltado, quando ele está lá, ele chega lá e ele é entronizado, eles adoram ele com o que dizer, no capítulo 5, versículo 9. Vamos para o capítulo 5, versículo 9. Aí ele diz assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Tá. Recapitulando, voltando tudo, em slow motion agora. Capítulo 7. 3 a 8, fala de uma grande multidão, fala dos 144 mil. Capítulo 14, fala de 144 mil. No capítulo 5, fala de... O capítulo 14 também fala de comprados, 144 mil, comprados. No capítulo 5 fala de comprados, e ele fala que são comprados quem? Uma grande multidão de todas as tribos, raças, línguas, povos, nações, e é o que exatamente ele está falando no versículo 9 desse texto do capítulo 7. Então, quem são os 144 mil? Todo o povo. É difícil de entender isso, gente. Preciso fazer mágica para explicar isso? É só abrir a Bíblia. Então, não tem como a gente inventar o que a gente quer inventar aqui e separar as coisas. Teologia bíblica. Uma aula de teologia bíblica rápida. No Novo Testamento não tem distinção entre Israel e a igreja. João não vai fazer isso aqui. Ele não faz isso. Não. Essa seria a única vez em Apocalipse que ele faria isso. Por quê? É isso aí que as pessoas que adotam essa posição têm que explicar. Então, os 144 mil do capítulo 14 são os mesmos 144 mil do capítulo 7. Aliás, você já vê outro padrão de novo. No capítulo 14, ele está repetindo o quê? De novo, o que aconteceu no capítulo 7? Lembra do padrão? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. São os mesmos eventos. Então, acho que eles também estão no final das pragas. No final do capítulo 14, também no final das pragas, é o mesmo certo, o mesmo padrão de novo. Eles foram comprados à terra. Jesus é aquele que comprou, é a linguagem que ele usa no capítulo 5. Foi isso que eu tentei demonstrar aqui para vocês agora. Os 144 mil são de todos os tempos ou apenas o tempo do fim? A gente está caminhando para o final. Me dá 2 minutos para acabar isso aqui. Eles são 144 do tempo do fim, só na grande tribulação, ou são 144 mil que passaram por tribulação, que morreram, que são todos os santos? Todos os santos. Contudo, lembra que Apocalipse tem essa flexibilidade. Lembra dos cavaleiros? Mas a conquista que leva à guerra, que leva à fome, que leva à morte, isso a gente tem visto no decorrer da história, não tem visto? Aqui é a mesma coisa. Esses 144 mil, essa multidão incontável na presença de Deus, são quem? Todos os santos. Essa é uma representação de todos os santos, mas também isso aqui é uma representação de quem? Da completude daqueles que vão ser mortos, dos santos da grande tribulação.
fala de um tempo futuro, fala de um tempo atual, mas fala de um tempo futuro. Entende essa dualidade do Apocalipse? Porque, lembra que no capítulo 6 eles fazem essa pergunta, lembra? Qual é a pergunta dos mártires? Até quando? E aí a resposta é, até que se completasse o número dos seus conservos, daqueles que vão morrer como eles morreram. Então tem um número completo. É um número completo isso aqui. Esse aqui é uma completude. Aqui acabou, fechou. E é interessante, gente, que eles são selados antes da grande tribulação, porque esse evento do capítulo 7, ele precede o capítulo 6. Porque os cavaleiros aqui já saíram, destruíram no capítulo 6. Aqui os cavaleiros estão sendo segurados. Então aqui, ele tá vendo que é uma pausa? Ele é um regresso, um mês antes. Lembra do filme? Aí você vê no filme, tantos meses antes, tantos dias, tantos anos. É aqui que está mostrando o que acontece antes. Então, essa dualidade que a gente tem que ter para entender o Apocalipse. Ele está falando do tempo do fim. Porque isso aqui é para o tempo do fim. Essas coisas que nós estamos estudando aqui é para o tempo da grande tribulação, é para o tempo da consumação. Mas isso já acontece? Já acontece. Já estão sendo mortos. Já estão sendo mortos. Então, e aí essas pessoas, tem algumas outras pessoas que vão interpretar isso aqui como 144 mil que vão ser mortos durante a grande tribulação. Mas, mais uma vez, é muito mais provável a gente adotar uma posição. Não que 144 mil seja o número exato de pessoas que vão ser martirizadas. É o número completo de mártires. É assim que a gente pode entender o Apocalipse, capítulo 7. Amém. Amém. Fala, Edna. Mas, e como que eles vão selar aqueles que já morreram, que já está selando? Tá, então essa que a gente tem que entrar é uma boa pergunta. Porque tem alguns intérpretes que vão, eruditos, que vão falar, esse aqui é o selo do Espírito Santo, esse aqui é o selo do batismo. Contudo, isso é muito difícil de adotar no contexto da passagem. Por quê? Qual é o contexto da passagem que nós estamos lendo? O tempo do fim, o tempo de destruição, é o tempo do julgamento de Deus. Não é um tempo genérico na história. Então, nesse sentido, ele não é genérico, ele não representa um todo, nesse sentido. Mas ele representa o quê? Aquele específico número. Eles serão selados, antes de começar a tribulação, antes de começar esse tempo de teste que vai vir sobre toda a terra, que Jesus disse isso em Mateus 24, eles são selados, para eles poderem suportar esse tempo. Então, esse povo vai ser marcado espiritualmente, eles vão espiritualmente ser guardados por Deus desse tempo. Mas esses que já morreram, então, por exemplo, Jesus, se esse tempo não for o nosso tempo agora, então outras pessoas nesse tempo serão marcadas. Então nós não associamos isso aqui como o selo do Espírito Santo, mas em outro sentido, todos nós temos o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Deu para entender essa distinção? Eu fiquei pensando no todo o Velho Testamento, todas as Isso, não, mas a questão aí é Cristo, tem o Espírito Santo, são eleitos de Deus. Aqui é um negócio mais específico. É difícil você pegar, às vezes, essa dualidade do Apocalipse. Ele representa um todo? Representa um todo. O final, o capítulo 9 aqui, representa toda a igreja, porque ali ele está olhando tudo consumado. Já acabou tudo. Aqui agora é a eternidade. Você está na presença de Deus. Todas as pessoas na presença de Deus, os eleitos. Acabou. Ali eles vão passar pela tribulação. Quem são esses? O anjo responde. Aí a gente tem que... Não, eu não posso interpretar de outro jeito. Por quê? Porque o anjo diz que são aqueles que vão passar pela grande tribulação. Então eles são pessoas que vão passar e Deus vai guardar na grande tribulação. Durante, não fora. Eles vão passar pela grande tribulação e Deus vai os guardar. Amém? Amém? Semana que vem a gente continua com a graça de Deus. Deus abençoe vocês.